Pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. E o nosso assunto de hoje é a revisão para o simulado. Eu vou passar aí 10 questõezinhas para vocês, tá? Vocês copiam no caderno e conforme for, a gente vai dando a resposta e vamos discutindo, né? Explicando cada resposta para vocês, tá bom? Então, veja aí as perguntas, não deixe de copiar no caderno, tá? E não deixe de estudar. Em relação ao texto que vai cair, eu vou dar depois para vocês, tá bom? Para vocês se familiarizarem com o texto, tá bom? Porque é bom sempre a gente ler um pouco o texto antes, porque chegar na hora da prova, ficar mais fácil, vocês vão ler com mais tranquilidade, na hora de vocês fazer os exercícios em relação ao texto, fazer com calma, tá bom? Pessoal, pega aí a revisão. Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell e hoje eu vou dar aí a revisão para vocês. Vamos lá, Centro Educacional João Paulo, nono ano. Número 1, questão número 1. A Lei da Anistia de 1979 teve como significado político a, o ou. Resposta: desdobramento do processo de abertura política marcada pelas lutas contra as limitações das liberdades democráticas. Continuando aqui, essa lei da anistia, gente, ela vai ser no governo Figueiredo. Logo que ele entra no poder, ele coloca essa lista aí essa lei de anistia para aqueles que estavam no exílio retornar para o Brasil. E muitos deles vão concorrer, né, aos cargos para, por exemplo, para governador do Brasil nessa época, tá bom? Vamos lá. Questão número 2. Nos últimos meses do governo general João Figueiredo, a população saiu às ruas para dar seu apoio a sensibilizar deputados e senadores a votarem a uma emenda constitucional de autoria do deputado Dante de Oliveira. A campanha decorrente desse movimento ficou conhecido por campanha pelas diretas já. Isso aí foi uma campanha feita na qual mobilizou o Brasil inteiro. Vários artistas foram para a rua para pedir, né, eleições diretas para presidente. Vários políticos se envolveram também, principalmente aqueles que voltaram do exílio, tá, para querer as diretas já. Mas, infelizmente, ela não passou e as eleições acabou sendo pelo colégio eleitoral. Vamos lá, questão número 3. Tendo o Partido de Renovação Nacional como suporte político, Fernando Collor de Mello fez uma carreira fulminante rumo à presidência do Brasil. O seu polêmico plano Collor, assim que ele foi eleito como presidente, né, criou esperança, pois foi adotado logo após a sua posse na presidência. Mas essa esperança não foi para o povo brasileiro não, tá, gente? Que realmente, quando ele lançou o plano Collor, realmente desestabilizou todo mundo, principalmente aqueles que tinham dinheiro investido nessa época, né? O pessoal investia no banco, então acabou ele pegando dinheiro de todo mundo, inclusive da caderneta de poupança que ele dizia que nem ia mexer. Vamos lá. Questão número 4. A vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições presidenciais de 1994 teve como fato decisivo a implantação do Plano Real, que criou uma moeda estável no país após a decadência da inflação. Não podemos esquecer que esse Plano Real ele foi lançado no governo, na realidade no governo do Itamar Franco, que substituiu o Collor de Mello após o impeachment dele. Então, Fernando Henrique Cardoso ficou como seu ministro da Fazenda e ele lançou o Plano Real, que deu certo. E acabou ele se candidatando à presidência da República e foi eleito no primeiro turno como presidente do Brasil. Vamos lá, questão número 5.
Entre vários eventos ocorridos no conflito entre Israel e Palestina, cita-se duas das guerras árabes israelenses: a Guerra dos Seis Dias, em 1967, a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Esses conflitos representaram, respectivamente, resposta, anexação por parte de Israel de vários territórios dos países árabes circundantes e posterior tentativa desses países se reverem as suas áreas. Realmente, o Israel ele vai conseguir Israel vai conquistar vários territórios desses países, inclusive do Egito, e logo depois que eles assinam um amistício de paz entre alguns países, eles acabam, a ONU, né, faz uma pressão a Israel a devolver esses territórios aos países que ele nessa guerra tinha tomado. Tá? Vamos lá. Questão número 6. Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos, nos territórios por eles disputados, está o movimento sionista, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados com o aumento das tensões entre ambos os lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um dos seus fatores históricos mais importantes. Claro que a gente sabe que nessa região aí, a principal briga atual não é só por território, mas também por água, tá? Que é um país na qual necessita muito de água. E entender-se por sionismo, o que é sionismo? Resposta é a busca dos judeus pela terra prometida, nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação do seu Estado e nação. Realmente, incrível que pareça, temos aí Jerusalém, que é uma cidade disputada por três religiões: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, certo? Tanto é que é considerado uma cidade internacional. Há pouco tempo agora, Donald Trump, né, reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Claro que isso não agradou alguns países ali daquela região, tá? Então, mas segue aí, Jerusalém como uma cidade independente dessas três linhas religiosas. Vamos lá, questão número 7. Com as medidas da perestroika e da glasnost, a União Soviética pretendia a um só tempo. Resposta: resolver a crise econômica e acabar com a tensão política e militar da Guerra Fria. Realmente foi o presidente Mikhail Gorbachev que lançou essas duas medidas, a perestroika no sentido de abertura e a glasnost no sentido... é o contrário, tá? A perestroika no sentido da crise econômica e a glasnost da abertura política, na qual, na perestroika, fazer a abertura até para empresas internacionais nessa época, entrarem para investir na União Soviética. E a glasnost era para que o povo tivesse um pouco mais de liberdade. Mas, infelizmente, essas duas medidas não conseguiu segurar a União Soviética, nem Mikhail Gorbachev, que acabou acabando a União Soviética e voltando aí a ser Rússia de novo. Vamos lá, questão número 8. Como o esfalecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em decorrência do colapso do modelo político-econômico comunista, que vigorou nesse país durante décadas. Uma nova associação de apoio mútuo foi estabelecida entre a Rússia e os outros países da ex-União Soviética. O nome dado a essa associação foi Comunidade dos Estados Independentes. Na realidade, todos esses países aí que apoiaram a União Soviética e agora viriam apoiar a Rússia, fazem parte dessa comunidade, que ela é uma sociedade comercial. Tá? Isso tudo foi criado por causa da União Europeia,
que a Rússia não queria que esses países, que ele influenciou por tantos anos, entrassem na União Europeia. Há pouco tempo teve a Croácia aí, que realmente teve o problema de querer entrar na União Europeia. O presidente da Croácia não queria ficar na comunidade dos Estados Independentes e acabou tendo lá aquela guerra da Crimeia, fazendo com que a Rússia tomasse a Crimeia para eles, e isso, com certeza, né, a opinião internacional não gostou muito, tentaram fazer algumas sanções à Rússia, desculpa, União Soviética, à Rússia, mas não deu muito certo não. Vamos lá, questão número 9. Na abertura do Concerto para a Esperança em Washington, o presidente Barack Obama falou que o atentado às Torres Gêmeas não modificou o caráter dos americanos. Ele falou também que não há nenhuma guerra com Osama Bin Laden, era do Afeganistão. Então, ele diz que não está em guerra com o Afeganistão, tá? Os afegãos não é o problema era o Bin Laden, tá com a deu branco agora. O Afeganistão, que realmente o povo não tem nada a ver. Osama Bin Laden, que realmente com a Al-Qaeda, lembrei, tá? Com a Al-Qaeda, que é realmente responsável. O povo afegão não. Vamos lá, questão número 10. A unificação dos programas de transferência de renda foi realizada no governo de... Resposta: Lula da Silva, o nosso presidente, né, ex-presidente, que teve 2 mandatos e ele foi preso por sendo acusado como um governo corrupto, tá? Eu não estou aqui falando que o Lula é culpado, por favor, gente. Eu estou falando que ele foi até condenado, tá? Em algumas instâncias aí, mas como ele tem como ocorrer, né, dessas acusações, então ele está sendo julgado aí por alguns crimes, mas isso não quer dizer que ele é só réu. Então ele está sendo julgado aí por esses crimes que foi praticado durante os seus 2 governos, tá? E ele foi acusado, foi do programa do Lava Jato, e também teve aí o Mensalão, foi os 2 maiores escândalos de corrupção que o Brasil já teve. Então tá, pessoal, um abraço, estude aí por essas perguntas, não deixe de copiar no caderno. Tchau! E aí, pessoal, viram tudo aí bonitinho? Pegaram a revisão? Claro que não, né? Eu acabei de passar agora, mas vocês vão fazer, não deixem de fazer, copiem no caderno, estudem por aí, e é isso que vai cair na prova, tá? Ou melhor, no simulado, como vocês gostam de falar. E o que eu tenho a dizer aqui hoje é que é a nossa última aula, né? É uma aula despedida. E eu queria mandar um abraço para todos, tá? Vou dizer para vocês que queria agradecer vocês a fazer parte da história de vocês. Sei que daqui a alguns anos vocês não vão nem lembrar quem é aquele careca. Lembra daquele careca barrigudo, barbudo? Quem é ele? Não me lembro. Mas lembro que ele sempre dava bons conselhos. Eu tentei, né? Mas de qualquer maneira, vocês podem ter certeza que vocês agora fazem parte da minha história. E por isso que eu tenho que agradecer e mais uma vez bater palma para vocês, porque realmente é difícil, tá? A gente fala assim tudo, é difícil esses 4 anos. E vocês agora vão entrar em uma nova etapa da vida de vocês, vão ter mais 3 anos pela frente aí, também não vai ser difícil, porque vocês são pessoas inteligentes, mas eu tenho certeza, sempre tem aquela coisinha, mas se vocês precisarem de alguma coisa em relação à história, pode me procurar lá na escola, que eu vou estar lá, tá bom? Mais uma vez, parabéns para vocês e espero que esse ano que passou vá embora e o próximo que vier seja bem melhor, tá bom? Um beijo no coração de todos e foi um prazer estar com vocês. Pessoal, tchau!
ficou menos pior.